Imagine carregar o sobrenome de uma família ilustre como uma corrente invisível ao redor do pescoço. Imagine acordar todos os dias numa mansão que um dia foi sua, servir em salões onde você deveria sentar e sorrir para mulheres que dormem nos quartos que pertenceriam a você, vestem as joias que deveriam ser suas e usam o dinheiro que seu pai deixou, mas não para você. Imagine tudo isso e ainda ter de permanecer erguida, calma, digna, porque a única coisa que ninguém pode confiscar é a sua postura diante do mundo. Essa é a história de Leonora Ashworth, uma mulher que foi apagada por decreto, humilhada por conveniência e esquecida por uma sociedade que preferiu não enxergar o que estava bem diante dos seus olhos. Uma história que começa com o barulho de taças de cristal se despedaçando no chão e termina com um silêncio tão poderoso que fez tremer as paredes de um dos salões mais elegantes de Londres. Mas antes de chegar lá, preciso te perguntar uma coisa. Você já foi invisível para alguém que deveria te ver? Já ficou de pé num lugar que era seu por direito, mas onde ninguém reconhecia sua presença? Se já sentiu isso, fique, porque Leonora vai te entender de um jeito que poucas histórias conseguem. Conta para mim de onde você está nos ouvindo hoje. Londres respirava fuligem e ambição no outono de 1852. A cidade crescia como um organismo faminto, empurrando seus braços de tijolos e ferro para além dos limites que conhecera uma geração antes. O rio Tâmisa carregava consigo a névoa espessa das manhãs frias, envolvendo as pontes e os degraus das mansões que se debruçavam sobre a margem como senhoras de idade que se recusavam a abandonar a primeira fila. Nas ruas de Mayfair e Belgrávia, as carruagens lacadas trocavam caminho com vendedores ambulantes e crianças de rosto sujo, numa contradição que a cidade havia aprendido a ignorar com o mesmo cuidado com que uma dama de sociedade ignora uma mancha na toalha de mesa. Era nesse Londres que ficava a mansão Ashworth, em Yorkshire Square. Uma construção austera de pedra cinzenta, com janelas altas de molduras trabalhadas e uma entrada principal flanqueada por duas colunas, que pareciam ter sido colocadas ali não para dar beleza, mas para intimidar. Por dentro, o piso de carvalho escuro ecoava a cada passo como um aviso. Os corredores guardavam retratos de gerações de Ashworths, homens de queixo firme e mulheres de olhar impenetrável, que observavam, a partir de suas molduras douradas, a vida que acontecia sob eles, com expressão que oscilava entre a aprovação contida e o julgamento permanente. Era por esses corredores que Leonora Ashworth caminhava todas as manhãs com a bandeja de prata nas mãos. Leonora tinha 24 anos, mas havia algo nos seus olhos âmbar que sugeria uma vida mais longa do que o calendário indicava. Seus cabelos castanho acobreados, que sob a luz certa faiscavam como brasa acesa, permaneciam invariavelmente escondidos debaixo de uma touca branca de serviçal. O mesmo tipo de touca que sua mãe jamais teria precisado usar. Sua pele era clara, quase translúcida nas têmporas, onde uma veia azulada traía a circulação acelerada nos momentos de tensão contida. Seus traços eram refinados com a precisão involuntária de quem carrega boa herança genética. Nariz reto, boca de lábios bem definidos, que ela mantinha frequentemente fechada, não por timidez, mas por uma disciplina que havia aprendido a custo. Suas mãos, finas e de dedos longos, eram as de uma pianista e não as de uma criada, mas carregavam bandejas de prata com a mesma destreza com que outrora tocavam Chopin. Ela usava o uniforme de serviçal da mansão Ashworth, vestido de lã cinzenta, avental branco, botas de couro escuro. Roupas que não pertenciam a ela, numa vida que tampouco lhe pertencia mais. Leonora era filha legítima do falecido Lord Edmund Ashworth, e isso
Justamente isso era o seu maior pecado aos olhos da baronesa Cecily. Quando Lord Edmund morreu de febre tifoide 4 anos antes, em novembro de 1848, deixou para trás não apenas uma fortuna considerável e uma propriedade centenária, mas também o resultado de 2 casamentos muito diferentes. Do primeiro, com Lady Catherine Vane, mulher de saúde frágil que morreu de parto quando Leonora tinha apenas 3 anos, nascera a filha que ele sempre chamou de seu maior orgulho. Do segundo, com Cecily Hartwell, uma viúva de posses medianas, mas ambições ilimitadas, vieram Arabella e Millicent, as meias-irmãs de Leonora, que cresceram num ambiente onde o conforto era certo e a crueldade era disfarçada de boa educação. O testamento que o advogado Reginald Mowbray leu na semana seguinte à morte de Lord Edmund deixou Cecily como tutora legal dos bens até que Leonora completasse 25 anos, quando então 2/3 da propriedade e todos os títulos pertencentes à linhagem materna passariam a ela. Era um documento claro, assinado na presença de testemunhas e selado com o brasão Ashworth. Cecily sorriu durante toda a leitura, e então o documento desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma versão ligeiramente diferente, mesma caligrafia, mesmo papel envelhecido, mesmo lacre, mas que deixava Leonora apenas com uma quantia modesta e sem qualquer direito à propriedade. Mowbray, que havia preparado o documento falso com a precisão de quem repete o crime pela segunda vez, assegurou a Cecily que nenhuma investigação seria iniciada. A sociedade londrina não investigava o que não queria saber. Leonora foi comunicada da mudança com a mesma frieza com que se anuncia uma alteração no cardápio do jantar. Cecily não levantou a voz, não gesticulou, não demonstrou prazer visível na crueldade. Simplesmente informou, com os dedos entrelaçados sobre o tampo da mesa de mogno, que os recursos eram escassos e que era do interesse de todos que a mansão funcionasse com eficiência. Que Leonora encontraria no papel de serviçal-chefe uma posição de responsabilidade. Que era uma situação temporária, claro, enquanto as coisas se resolviam. Que ela deveria ser grata pela acomodação. Leonora ouviu tudo em silêncio. E então, sem uma palavra, levantou-se, fez uma reverência mínima e foi arrumar seu quarto. O quarto que lhe haviam destinado, no 3º andar, perto dos outros criados, longe das janelas que davam para o jardim. A baronesa Cecily Ashworth tinha 48 anos, e a elegância calculada de quem aprendeu que a beleza é uma ferramenta, não um dom. Alta, de cabelos platinados presos num coque impecável, seus olhos cinzentos possuíam a temperatura do granito no inverno, bonitos de observar, impossíveis de aquecer. Ela vestia somente seda francesa, em cores que proclamavam status, sem precisar anunciá-lo. Azul real, verde imperador, cinza pérola com detalhes em marfim. Suas joias eram herdadas e ostentadas com a consciência de quem sabe que cada peça conta uma história de poder. Movia-se pela mansão com a lentidão deliberada de quem sabe que todos os outros se ajustarão ao seu ritmo. Desde a morte do marido, Cecily havia se dedicado com meticulosidade quase artística à construção do futuro de suas filhas biológicas. Arabella, a mais velha, tinha 22 anos e a beleza exuberante da juventude confiante. Cabelos dourados, olhos verdes, sorriso que sabia exatamente quando aparecer. Millicent, 18 anos, era mais discreta no rosto, mas mais cruel nas ações, com a habilidade inata de fazer dano sem deixar marcas visíveis. As duas haviam sido criadas para o mercado matrimonial da alta sociedade londrina com a precisão de cavalos de raça preparados para a corrida. E Leonora era o obstáculo. Não porque fosse rival nos salões. Cecily havia se certificado de que isso nunca acontecesse, mas porque existia, porque tinha o nome, porque num mundo mais justo teria tudo. Nos salões onde Cecily circulava,
A narrativa sobre Leonora era sempre a mesma, repetida com a constância de quem sabe que a mentira, dita vezes suficientes, se torna verdade. A pobre querida herdou o temperamento instável da primeira esposa de Edmund. Uma pena, realmente. Dotada de inteligência, mas completamente incapaz de se adaptar às responsabilidades sociais. Cecily é uma santa por ter lhe dado um teto. Nenhum pretendente ousava dirigir-se a Leonora, nenhuma dama de companhia se aproximava. O isolamento era completo, eficiente e invisível, como toda boa crueldade. Leonora resistia, não com palavras, não com confrontos, não com lágrimas que Cecily poderia usar como prova de instabilidade. Resistia com a postura ereta que não curvava nem nos dias mais longos. Com os olhos que observavam tudo e revelavam apenas o necessário. Com os livros que lia escondida na despensa durante os momentos de folga, em latim, inglês e francês. Idiomas que Arabella jamais se dera ao trabalho de aprender direito. Com o piano que ela não tocava mais, mas cujas melodias percorriam sua mente nas noites em que o teto baixo do seu quarto de serviçal parecia descer 1 centímetro a mais. Era essa a vida de Leonora Ashworth, quando o outono de 1852 trouxe consigo um recital de piano e um homem que tinha o hábito inconveniente de enxergar o que todos os outros fingiam não ver. O recital havia sido organizado por Cecily com a precisão estratégica de uma operação militar. Arabella tocaria Schubert, não porque tocasse com profundidade, mas porque tocava com a aparência de profundidade, que no mercado matrimonial era suficiente, e a sala seria preenchida com os nomes mais relevantes da temporada londrina. Viscondes e seus primogênitos, damas de companhia com filhos solteiros, e por uma confluência de convites estrategicamente circulados, Nathaniel Cavendish, o Duque de Ravenscroft. O salão principal da mansão Ashworth havia sido transformado para a ocasião. As cortinas de veludo bordô, normalmente fechadas para preservar os tapetes persas da luz solar, estavam entreabertas o suficiente para deixar entrar a luz fria do fim da tarde de outubro, que banhava tudo numa tonalidade âmbar melancólica. Cadeiras forradas em damasco creme foram dispostas em fileiras educadas em frente ao pianoforte de cauda. Um instrumento belo, de madeira de nogueira polida, que Leonora conhecia nota por nota, mas não tocava havia 4 anos. Arranjos de crisântemos brancos e ramos de eucalipto ocupavam os aparadores, perfumando o ar com a frieza vegetal do outono. Os candelabros de cristal projetavam luz trêmula sobre os rostos dos convidados que chegavam em grupos pequenos, trocando as cortesias de sempre com o entusiasmo moderado de quem sabe que está sendo observado. Leonora estava em toda parte e em lugar nenhum. Circulava entre os grupos com a bandeja de champanhe nos braços, recolhia casacos no corredor, abria portas, fechava portas, aparecia quando precisava e desaparecia quando não. Era o tipo de presença que os convidados registravam apenas como função, nunca como pessoa. Ninguém dizia seu nome, ninguém a olhava nos olhos. Nathaniel Cavendish chegou 15 minutos depois de todos os outros, sem pompa, sem assistentes visíveis, com a pontualidade ligeiramente defeituosa de quem comparece por obrigação e não por prazer. Tinha 36 anos e a constituição física de quem passou anos em campo aberto. Ombros largos que preenchiam o corte impecável de sua sobrecasaca negra. Postura ereta, sem rigidez. Passos que cobriam distância, sem parecer apressados. Seus cabelos negros apresentavam os primeiros fios prateados nas têmporas, não como sinal de decadência, mas como detalhe que tornava o conjunto mais preciso, mais terminado. Os olhos azuis, da tonalidade específica do céu de inverno imediatamente antes da neve, percorriam o ambiente com a eficiência de quem foi treinado para avaliar situações rapidamente. Vestia-se com elegância austera,
preto e azul marinho profundo, sem uma peça desnecessária, sem uma joia além do anel de família no dedo indicador. Sua voz, quando trocou palavras obrigatórias com o grupo que o recebia, era grave e econômica. O tipo de voz que não precisa elevar o tom para carregar peso. Ele havia servido na Crimeia, havia comandado, havia enterrado homens que conhecia pelos primeiros nomes e havia voltado para Londres com a convicção silenciosa de que os salões perfumados eram uma forma elaborada de perder tempo. O recital começou. Arabella tocou Schubert com técnica adequada e sem alma, sorrindo discretamente para os convidados mais jovens entre os compassos. Os aplausos foram calorosos porque eram esperados. Nathaniel aplaudiu junto com todos, com as mãos distantes umas das outras. Foi durante o intervalo que tudo se moveu. Leonora atravessava o salão principal, com a bandeja de champanhe, quando Millicent, posicionada junto ao grupo da baronesa com um sorriso que nunca chegava aos olhos, deslocou o cotovelo com a naturalidade de um acidente. O braço de Leonora recebeu o impacto. A bandeja desequilibrou. As taças de cristal, 5 delas, cheias até a metade de champanhe dourado, caíram numa cascata de estilhaços que ressoou pelo salão inteiro com uma clareza brutal. O cristal se esfacelou no piso de carvalho, o champanhe se espalhou em manchas douradas e o silêncio que se seguiu ao barulho foi imediato e absoluto. Todo o salão se virou. Cecily levantou-se com a lentidão calculada de quem reconhece uma oportunidade. Seus olhos cinzentos varreram o espaço com expressão de dano contido. A expressão de uma mulher que suporta muito e que escolhe, generosamente, suportar um pouco mais na frente de testemunhas. Quando falou, a voz era baixa, clara e completamente audível para todos os presentes. Leonora! Uma pausa. Isso é a 4ª vez este mês. Outra pausa, mais longa. Lord Whitmore, Lady Brentwood, peço desculpas pela inconveniência. Ela é filha do meu falecido marido, pelo primeiro casamento. Faço o que posso. Os lábios de Cecily esboçaram um sorriso triste, do tipo que comunica resignação nobre. Descuidada desde criança, o temperamento da mãe. Uma pena, realmente. Carrego esse fardo há anos, por afeição ao Edmund. Risinhos abafados, olhares trocados, um leque que se abriu mais rápido. Millicent que baixou os olhos com a expressão correta de vergonha alheia. Arabella que desviou o rosto. Leonora ficou parada no centro do salão, com os cacos de cristal ao redor dos seus pés e o champanhe escorrendo até a beira do tapete persa. Sua bandeja estava vazia nas mãos. Seu rosto estava imóvel, apenas os olhos âmbar, aqueles olhos que guardavam tudo, se mantinham abertos e completamente presentes, sem fugir do escrutínio do salão inteiro, erguida. Foi Nathaniel Cavendish quem quebrou o silêncio. Ele não se levantou dramaticamente, não gesticulou, simplesmente pousou a própria taça de champanhe sobre o aparador mais próximo com um movimento deliberado, colocou a mão no bolso interno do paletó, retirou um lenço branco, impoluto de linho fino com as iniciais N.C., bordadas a ouro nos cantos, e caminhou até Leonora, sem pressa, com a mesma cadência de quem atravessa uma sala para abrir uma janela. Estendeu o lenço a ela. Leonora olhou para o lenço, olhou para ele. Nos olhos azuis do duque não havia pena, não havia condescendência, não havia o tipo de atenção cavalheiresca que é, no fundo, outra forma de desumanizar. Havia apenas o reconhecimento direto de alguém que enxerga outra pessoa e decide, conscientemente, demonstrar isso. Nathaniel então se virou para o salão inteiro. Não precisou elevar a voz. Nunca vi tanto cristal desperdiçado em torno de tão pouca elegância. O comentário não era sobre ela, era sobre os outros. E o salão inteiro entendeu. Um conde de meia-idade tossiu. Lady Brentwood desviou o olhar. Cecily empalideceu de uma forma que apenas Leonora, de tão perto, conseguiu ver.
Nataniel não esperou resposta. Voltou ao seu lugar com a mesma calma com que havia saído. O silêncio que deixou para trás tinha uma textura completamente diferente do silêncio que havia encontrado. Leonora olhou para o lenço nas próprias mãos, dobrou-o com cuidado, o guardou no bolso do avental e então se abaixou para recolher os cacos de cristal do chão. Mas desta vez, pela primeira vez em 4 anos, sem curvar os ombros. Naquela noite, no pequeno quarto do 3º andar, Leonora deitou no catre estreito e ficou olhando para o teto por horas. O lenço branco estava dobrado sobre a mesa de cabeceira. Ela não o havia devolvido. Não sabia ao certo por quê. Sabia apenas que dobrá-lo e colocá-lo ali havia sido o único gesto completamente seu em toda aquela tarde. Havia aprendido a desconfiar de gestos gentis. Havia aprendido que a gentileza de estranhos custava, de uma forma ou de outra, sempre alguma coisa. O mundo que conhecia desde os 20 anos era um mundo onde o gesto de favor criava dívida, onde a atenção masculina significava expectativa, onde a compaixão pública era frequentemente apenas outra forma de humilhação com melhor embalagem. Nathaniel Cavendish era o Duque de Ravenscroft, o homem mais condecorado e mais solteiro de toda a Inglaterra. Homens assim não faziam gestos sem motivo. Nunca. Mas quando ela fechava os olhos, o que via eram aqueles olhos azuis que não tinham piedade, que tinham algo mais desconcertante: respeito. Ela dobrou o pensamento como havia dobrado o lenço e tentou dormir. 3 dias depois, Cecily a convocou ao escritório com a formalidade fria de sempre. Havia um assunto a tratar, disse, referente às dívidas do falecido Lorde. Uma questão de documentos relacionados à propriedade rural de Yorkshire, que precisava de verificação presencial. O Duque de Ravenscroft havia solicitado formalmente que uma representante da mansão o acompanhasse em uma série de visitas à propriedade nas semanas seguintes. E havia solicitado especificamente que essa representante fosse Leonora. A boca de Cecily formou as palavras como quem engole algo de gosto ruim. Ele deve ter algum propósito estratégico, disse a baronesa, numa voz que comunicava que esse propósito não poderia ser nada que valesse a pena. Você vai acompanhá-lo, ficará em silêncio, responderá apenas ao que for perguntado e lembrará que representa esta casa, não o contrário. Leonora fez uma reverência. Como desejar, senhora. E foi embora, antes que o sorriso que sentiu formar-se nos cantos dos lábios pudesse ser visto. A primeira visita à propriedade de Yorkshire aconteceu numa manhã de novembro com o céu cor de chumbo. Nathaniel chegou numa carruagem discreta, sem brasão visível, com um único assistente que permaneceu à distância respeitosa. Leonora esperava na entrada da mansão com o casaco escuro de sempre e uma pasta de documentos que havia organizado na noite anterior com uma meticulosidade que os meses de serviçal não haviam conseguido apagar. Ele não a cumprimentou com as fórmulas decorativas habituais. Disse apenas: "Bom dia, você trouxe os registros de arrendamento", como se ela fosse exatamente o que era, a pessoa mais competente para aquela tarefa. Leonora respondeu com a mesma objetividade: "Tenho aqui os registros dos últimos 6 anos, separados por propriedade e por inquilino. Achei que seria útil." Nathaniel olhou para ela por um segundo. "Foi", disse. E entraram. Nas semanas que se seguiram, aquelas visitas tornaram-se a estrutura secreta ao redor da qual Leonora organizava seus dias. Não porque houvesse declarações, não porque houvesse tensão romanesca de salão, mas porque naquele espaço funcional e formal, pela primeira vez em 4 anos, ela simplesmente existia como uma pessoa com conhecimentos, opiniões e capacidade. Nathaniel fazia perguntas que esperavam respostas reais. Ouvia as respostas com atenção.
Discordava quando discordava, concordava quando concordava, nunca com o tom condescendente de quem explica o óbvio para uma criança. Numa das primeiras visitas, ele notou, sem que ela houvesse dito uma palavra sobre o assunto, que ela lia latim. Havia um contrato antigo em latim jurídico medieval entre os documentos, e quando Leonora o traduziu de cabeça, sem hesitar, Nathaniel ficou em silêncio por um momento. "Onde você aprendeu latim?" perguntou. "Meu pai tinha um tutor que acreditava que idiomas não deveriam ter gênero", ela respondeu, com a voz neutra de quem está apenas informando um fato. Na semana seguinte, chegou um bilhete à mansão Ashworth. Era para Leonora, endereçado formalmente com o lacre do Ducado de Ravenscroft. Dentro, apenas uma linha, a chave da biblioteca particular da mansão e a informação de que ela poderia utilizá-la nas manhãs de terça e quinta-feira, quando o espaço estaria disponível. Leonora leu o bilhete 3 vezes, dobrou-o, colocou-o junto ao lenço branco na mesa de cabeceira. Cecily percebeu a mudança antes que ela tomasse forma definitiva. Era habilidosa nisso. Percebia ameaças como animais percebem tempestades antes que o céu mude de cor. Na manhã seguinte ao bilhete, ela convocou o padre Holsworth para um chá de caridade e, com a voz melada da beneficência cristã, sugeriu que Leonora havia dado sinais preocupantes de instabilidade emocional. A pressão do serviço, talvez, ou talvez algo mais profundo, algo hereditário, e que uma visita pastoral seria bem-vinda. O padre, homem de intenções genuínas, mas de percepção seletiva, visitou Leonora naquela tarde. O que era para ser conforto tornou-se interrogatório velado. Estava ela dormindo bem? Havia pensamentos que a perturbavam. Encontrava-se com pessoas que talvez não fossem adequadas para sua posição. Leonora respondeu com a cortesia de sempre. "Durmo bem, padre. Meus pensamentos são os de uma mulher que trabalha muito e reza pouco, o que talvez seja uma questão a tratar. Quanto a pessoas adequadas à minha posição, ainda estou determinando qual é exatamente minha posição." O padre partiu sem saber ao certo o que havia ou não conseguido. Cecily não parou aí. Naquela semana, 5 cartas foram enviadas para as famílias mais influentes da temporada londrina. Escritas na caligrafia impecável da baronesa, cada uma continha o mesmo veneno dosado com precisão de farmacêutica. Insinuações sobre a saúde mental de Leonora, referências oblíquas a circunstâncias questionáveis em torno da morte do primeiro marido de Cecily. Um detalhe completamente inventado, mas que soava plausível por ser impossível de verificar. E a sugestão velada de que o interesse do Duque de Ravenscroft era fruto de uma sedução calculada por uma criada ambiciosa. As cartas não eram assinadas. O lacre com o brasão Ashworth era suficiente. A sociedade londrina entendia o código. Numa tarde de chuva fina que transformava as janelas da mansão em aquários borrados, Cecily convocou Leonora ao salão principal com o pretexto de discutir os arranjos para um jantar. Quando Leonora chegou, encontrou Arabella e Millicent presentes também, o que nunca acontecia para conversas administrativas. Cecily estava de pé diante da lareira, o rosto iluminado de baixo pela chama cor de laranja. "Sentei-me com o advogado Mowbray esta manhã", disse Cecily sem preâmbulo. "Há irregularidades nos documentos que você preparou para as visitas à propriedade de Yorkshire, erros de transcrição que poderiam comprometer a posição legal da mansão." Uma pausa. "É uma situação grave, Leonora. Do tipo que, se levada ao conhecimento correto, poderia resultar em consequências sérias para você." Leonora ficou imóvel. O coração acelerou por um instante e então se acalmou, porque reconheceu o padrão. Era a mesma técnica de sempre: criar o problema, apresentá-lo como descoberta, aguardar o medo. "Com todo o respeito, senhora", disse ela com voz completamente uniforme,
Os documentos que preparei foram revisados pelo Duque de Ravenscroft e por seu advogado pessoal. Se houver irregularidades, eles as teriam identificado antes de mim. O silêncio que se seguiu tinha a textura específica de um plano que falhou. Cecily não respondeu. Dispensou Leonora com um gesto mínimo da mão. E quando Leonora saiu pelo corredor, ouviu baixinho Millicent sussurrar para a mãe. Ela está ficando atrevida. E Leonora, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sozinha no escuro do corredor. Foi numa tarde de dezembro, quando a luz dourada do fim do dia entrava oblíqua pelas janelas altas da biblioteca e transformava o pó suspenso no ar em constelações microscópicas, que a conversa aconteceu. Leonora não esperava encontrar ninguém ali. Havia chegado na sua tarde de terça-feira para buscar um volume sobre direito contratual inglês do século XVII, útil para os documentos das visitas à propriedade. E quando empurrou a porta, viu Nathaniel de pé junto à janela maior. Uma pasta de documentos fechada sobre a mesa e o olhar para fora, para o jardim onde os últimos crisântemos do ano morriam em silêncio. Ela recuou um passo. Não precisa ir. A voz dele era baixa, diferente do tom funcional habitual. Apenas cansada. Também vim me esconder. A admissão a desarmou completamente. Homens da posição de Nathaniel não confessavam necessidade de esconderijo. Leonora entrou. Fechou a porta com suavidade. Foram para cantos opostos do mesmo espaço e ficaram em silêncio por um tempo que ela não soube medir. Ele junto à janela, ela junto às prateleiras de couro marroquino. Os dois imóveis enquanto a luz de dezembro mudava lentamente. Dizem que a senhora tem me seduzido, Nathaniel disse eventualmente sem virar-se. O tom era completamente neutro, apenas a informação. Eu sei, ela respondeu, com a mesma neutralidade. A baronesa é eficiente na escolha das palavras. Ela enviou cartas para o Lord Harrington, a condessa de Ashford e pelo menos 3 outras famílias que eu conheço. 4, disse Leonora. Nathaniel virou-se para ela. Pela primeira vez, havia algo próximo a uma expressão no rosto habitualmente fechado. Não era humor exatamente, mas a sombra de algo que poderia tornar-se humor em condições mais favoráveis. Você as contou. Acompanho os movimentos da baronesa há 4 anos. É uma questão de sobrevivência. Ele ficou olhando para ela por um momento. Depois voltou ao jardim. Por que você não foi embora? Perguntou ele. Você tem condições. Educação, idiomas, inteligência. Poderia ter encontrado uma posição como governanta em outro lugar. Uma posição melhor do que esta. Era a primeira vez que alguém perguntava isso. Leonora demorou um momento para responder. Porque ir embora significaria que ela venceu completamente, disse ela finalmente. A mansão pertence à linhagem do meu pai. Meu nome é Ashworth. Ir embora seria confirmar a narrativa que ela construiu. E eu me recuso a deixar que a história de quem eu sou seja escrita apenas por ela. O silêncio que se seguiu era diferente dos silêncios anteriores, mais presente. Nathaniel tirou a mão do bolso e a apoiou no peitoril da janela. Eu não chorei no funeral da minha primeira esposa, disse ele, com a voz mais baixa do que antes. Isabela. 3 anos com a febre que apagava a memória aos poucos, primeiro os rostos, depois os nomes, depois os lugares, depois tudo. Quando ela partiu, eu já havia chorado cada um daqueles 3 anos. No funeral, não tinha mais nada. Apenas alívio. E depois, culpa pelo alívio. Leonora olhou para ele com atenção que não era invasiva. A sociedade não entende que, às vezes, o luto é mais longo que a vida, disse ela. Não, concordou Nathaniel. Ela prefere o espetáculo. Quando ele se virou para ela completamente, havia apenas alguns passos entre eles. A luz de dezembro entrava lateral, projetando uma sombra comprida no chão de carvalho. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. E percebeu, ao ouvi-la,
Que a voz havia saído com uma fragilidade que ela não planejara. Pode. Por que o lenço? No recital. Por quê? Nathaniel ficou em silêncio por um momento. Porque você estava com a cabeça erguida no meio dos cacos, disse ele por fim. E na minha experiência, a pessoa que mantém a cabeça erguida quando o mundo inteiro espera que ela a abaixe é sempre a pessoa mais importante na sala. Leonora sentiu algo se mover no peito. Não dramático, não violento, mas definitivo. Como uma peça que cai no lugar depois de muito tempo. Ela não chorou. Mas os olhos ficaram brilhantes e Nathaniel viu e não disse nada sobre isso. Simplesmente ficou ali, à distância que era respeitosa, mas não distante. Presente de uma forma que não pedia nada em troca. Quando ela saiu da biblioteca naquela tarde, o lenço branco ainda estava no bolso do avental. E havia, pela primeira vez, algo que se parecia com a ideia de um futuro. O grande baile de inverno da temporada londrina aconteceu na segunda semana de dezembro, na mansão Westbridge, com os salões mais luxuosos do West End iluminados por 600 velas, e o cheiro de rosas importadas da França misturado com o perfume dos convidados mais importantes da cidade. Era o evento pelo qual Cecily havia preparado Arabella durante meses. O vestido de tafetá azul royal havia chegado de Paris 15 dias antes, e cada detalhe fora cuidadosamente calculado para garantir o máximo de visibilidade. Leonora não havia sido convidada. Ou assim, Cecily acreditava. Nathaniel chegou ao baile pontualmente, desta vez sem a pontualidade ligeiramente defeituosa do recital. Chegou com o porte de quem não está comparecendo por obrigação, mas por propósito. E ao seu lado, numa carruagem discreta que havia parado na entrada de serviço da mansão Ashworth, antes de seguir para Westbridge, num gesto que havia passado completamente despercebido pela baronesa, estava Leonora. Ela vestia um vestido que não era seu, mas que havia sido enviado sem remetente explícito na tarde anterior. Veludo verde esmeralda escuro, de corte simples e impecável, com mangas compridas e uma única fileira de botões de madrepérola da nuca à cintura. Nenhuma joia, exceto 2 pequenos brincos de âmbar que pertenciam à sua mãe e que Cecily nunca havia descoberto que ela guardava. Os cabelos castanho acobreados, presos num coque baixo do qual escapavam 2 mechas calculadamente livres. O lenço branco, com as iniciais NC, estava guardado, dobrado, dentro de uma pequena bolsa de cetim que ela segurava na mão. Quando os dois entraram no salão de baile do Westbridge juntos, o efeito foi o de uma pedra lançada num lago absolutamente parado. Cecily estava do outro lado do salão quando viu. Sua taça de champanhe pousou no aparador mais próximo com uma lentidão que era o único sinal visível de que algo havia se quebrado. Nathaniel conduziu Leonora pelo salão com a naturalidade de quem está exatamente onde deveria estar. Parou em frente ao grupo mais influente presente, os Lord Harrington, a Condessa de Ashford, 2 parlamentares de peso. E com a simplicidade de quem está apenas completando uma frase que começou há semanas, disse: "Apresento-lhes Leonora Ashworth, filha legítima do falecido Lord Edmund Ashworth e futura duquesa de Ravenscroft, que a partir de hoje ocupa o lugar que sempre lhe pertenceu." O silêncio foi absoluto. Então o advogado independente que Nathaniel havia contratado 3 semanas antes, um homem seco, de óculos redondos e maleta de couro desgastada, avançou pelo salão com uma pasta nas mãos. Abriu-a. Distribuiu cópias de um único documento entre as testemunhas presentes. Era o testamento original de Lord Edmund Ashworth, autenticado, com as assinaturas das testemunhas originais verificadas, com uma nota marginal de próprio punho de Edmund, que o advogado Mowbray havia retirado da versão falsa, mas que havia sido reconstituída a partir de uma cópia depositada por prevenção de Edmund, num cartório de Yorkshire, ao qual Mowbray não tinha acesso.
Cecily avançou. Isso é uma falsificação. Senhora Ashworth. A voz de Nathaniel era completamente calma. Há 3 oficiais de justiça esperando do lado de fora. Se desejar continuar essa conversa, pode fazê-lo com eles. O silêncio que se seguiu era o mais estrondoso que aquele salão já havia produzido. Leonora se virou para Cecily. Nos olhos da baronesa havia algo que ela nunca havia visto antes. Não raiva, não frieza calculada, mas medo real. A queda de quem construiu tudo sobre uma mentira e finalmente vê o chão sumir debaixo dos pés. Leonora ficou olhando para ela por um longo momento. A senhora terá o suficiente para viver com decência, disse ela com a mesma voz calma que havia usado durante 4 anos de humilhação. Uma pensão mensal, uma acomodação adequada, é mais do que a senhora me ofereceu, e é tudo o que a senhora vai receber. Não havia triunfo na voz, não havia crueldade. Havia apenas a clareza de uma mulher que finalmente estava falando no lugar que lhe pertencia, com as palavras que sempre havia guardado para o momento certo. A sociedade londrina ficou em silêncio por 3 segundos inteiros. E então Lord Harrington, o mais velho e o mais respeitado dos presentes, aproximou-se de Leonora com um movimento que foi inequivocamente uma reverência. O salão inteiro o seguiu. 10 primaveras haviam passado. O jardim de Ravenscroft Park acordava em março com a exuberância exagerada de quem recuperou o tempo perdido. As roseiras inglesas que Leonora havia plantado no primeiro verão depois do casamento, variedades brancas e rosa antigo que o jardineiro havia duvidado que floresceriam no solo de Yorkshire, cobriam agora os muros de pedra em cascatas densas e perfumadas. Os cerejeiros japoneses que Nathaniel havia trazido de uma expedição diplomática a Southampton 6 anos antes, enchiam o caminho de pedra com pétalas rosadas que o vento espalhava como neve de primavera. Canteiros de lavanda formavam bordas irregulares ao longo dos caminhos, habitados por abelhas que zumbiam com a constância de um motor bem ajustado. No centro do jardim, numa manhã de sábado em que o sol aquecia sem queimar, 3 crianças disputavam território em torno de um carvalho de tronco largo. Edmund tinha 8 anos e o cabelo negro do pai, os olhos âmbar da mãe e a convicção serena, já nessa idade, de que as regras existiam para ser compreendidas antes de serem seguidas. Clara tinha 6 anos e havia herdado o cabelo castanho acobreado de Leonora com tal fidelidade que os visitantes frequentemente olhavam da mãe para a filha e sorriam sem conseguir explicar por quê. James tinha 4 anos e era uma tempestade pequena em forma de criança, com os joelhos sempre machucados e os bolsos sempre cheios de pedras que classificava como minerais importantes. Leonora observava os 3 da varanda coberta com uma xícara de chá entre as mãos e um dossiê aberto no banco ao lado. Havia completado naquela semana a 5ª etapa do processo de reconhecimento legal da Casa Ashworth, uma organização que havia fundado 3 anos antes para auxiliar mulheres em situação semelhante à que ela mesma havia vivido. Herdeiras cujos testamentos haviam sido fraudados, cujas posições legais haviam sido usurpadas, cujas histórias haviam sido reescritas por conveniência alheia. O trabalho era lento, às vezes frustrante, mas havia resultado, até aquele momento, na restituição documentada de 6 heranças e no início de processos em outros 4 casos. Havia uma reunião no parlamento marcada para o mês seguinte. Nathaniel havia garantido 2 horas de tribuna. Leonora havia preparado cada palavra. Ela ouvia o passo dele antes de vê-lo. Aquele passo que cobria distância sem pressa, que ela havia aprendido a identificar entre qualquer outro som da casa.
Nathaniel saiu pela porta lateral da varanda com 2 xícaras de chá, entregou uma a ela e ficou encostado no corrimão de pedra, observando as crianças com a expressão específica que ele reservava apenas para aquele jardim e para aquela família. Não a expressão funcional e fechada que ainda usava nos salões, mas algo mais aberto, como uma janela que foi ficando mais fácil de abrir com o tempo. Ele havia ficado mais grisalho nas têmporas. Os anos haviam aprofundado as linhas ao redor dos olhos azuis, que continuavam com a mesma capacidade de dissecar o essencial e descartar o acessório. Havia algo nele que havia relaxado. Não amolecido, mas relaxado, a diferença entre ferro fundido e ferro forjado. Edmund decidiu que o carvalho é um território soberano que requer tratado internacional para ser compartilhado, disse ele, com a voz grave e com aquela tonalidade específica que aparecia apenas em casa. Leonora olhou para o filho, que de fato estava gesticulando para Clara, com a expressão de quem negocia fronteiras. Ele aprendeu isso com você, disse ela. Eu nunca gesticulei assim na minha vida. Você gesticulava exatamente assim quando apresentou o testamento no baile de Westbridge. Nathaniel ficou em silêncio por um segundo, e então um sorriso, pequeno, mas real, apareceu. Quanto à baronesa Cecily, a sociedade londrina havia feito o que faz com quem perde o poder. Simplesmente a esqueceu. Ela vivia numa pensão em Bath com Millicent, que havia se casado mal 2 vezes e divorciado uma. Arabella havia encontrado um matrimônio razoável com um comerciante de Bristol que não tinha título, mas tinha paciência, e que, segundo os rumores que chegavam de vez em quando, era genuinamente gentil com ela, o que era talvez o melhor que Arabella poderia ter conseguido dado o ponto de partida. O advogado Mowbray havia perdido a licença e a clientela. O padre Holsworth havia se aposentado, aparentemente sem jamais ter entendido completamente o papel que havia jogado. Leonora tirou do bolso do casaco, com o gesto automático de quem repete um movimento há anos, o lenço branco dobrado. Estava gasto nas dobras, o linho fino esbranquiçado de tantas lavagens, mas as iniciais NC, bordadas a ouro, ainda eram visíveis. Ela o passou entre os dedos uma vez. Nathaniel olhou para o lenço. Olhou para ela. Você ainda carrega isso. Todos os dias. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não sabia que você havia guardado. Eu não sabia que ia guardar, ela respondeu. Sabia apenas que aquilo havia sido o primeiro gesto de alguém que me viu, quando o mundo inteiro fingia que eu não estava ali. Esse tipo de coisa não se descarta. No jardim, James havia abandonado a disputa pelo carvalho e caminhava com a seriedade científica dos seus 4 anos em direção a uma pedra que havia identificado como de importância mineral extraordinária. Edmund e Clara, sem o árbitro presente, haviam chegado a algum acordo não verbal sobre o território e subiam juntos para o primeiro galho. A luz da manhã de março batia no jardim com aquela qualidade específica da primavera que está chegando, mas ainda não chegou. Clara, limpa, sem o peso do verão e sem a melancolia do inverno. As roseiras brancas balançavam levemente. As abelhas zumbiam. Nathaniel pôs a mão sobre a dela, o gesto simples e completo de quem não precisa mais pedir permissão. Leonora virou a palma da mão para cima e entrelaçou os dedos nos dele. E ficaram assim, em silêncio, no jardim que era deles, olhando para as crianças que eram deles, numa manhã de sábado, em que o mundo estava completamente no lugar onde deveria estar. Às vezes, a vida despoja uma pessoa de tudo que ela deveria ter por direito, do nome, do teto, do lugar à mesa, da história que é dela. E o que acontece a seguir depende de uma coisa muito pequena, uma coisa que não tem valor monetário, que não aparece em testamentos, que nenhum advogado pode falsificar, a decisão de não abaixar a cabeça.
Leonora Ashworth não gritou, não implorou, não dramatizou. Ela simplesmente continuou ereta, continuou presente, continuou sendo exatamente quem era mesmo, quando o custo disso era um quarto minúsculo no terceiro andar e uma bandeja de prata nas mãos. E foi justamente essa recusa silenciosa e absoluta de se tornar a versão que os outros haviam inventado para ela, que a tornou visível para o único homem que sabia enxergar o que realmente importava. Essa não é só uma história de amor. É uma história sobre como a dignidade não pode ser confiscada, apenas silenciada. E como o silêncio é sempre temporário para quem escolhe continuar sendo real. É uma história sobre um homem que aprendeu em campos de batalha que a verdadeira coragem não está em vencer inimigos, mas em escolher, diante de uma sala inteira, a pessoa que todos decidiram ignorar. É para cada pessoa que já foi apagada por conveniência alheia e ainda assim acordou no dia seguinte e continuou. Se essa história tocou o seu coração, me conta o que você sentiu. Teve alguma cena que te emocionou mais? Alguma frase que você vai guardar com você? E se você chegou até aqui, e chegou, escreve a palavra lenço nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou a Leonora até o fim e que, como ela, acredita que ser real nunca é fraqueza. É a maior coragem que existe. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não tiver feito isso e compartilhar essa história com alguém que precise lembrar que nenhuma injustiça dura para sempre quando a pessoa que a sofre se recusa a desaparecer. E se você gosta de histórias intensas, de amores que transformam e de personagens que ficam na memória, vou deixar outras narrativas nas sugestões. Tenho certeza de que você vai se apaixonar também. Obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima história.